convidado de hoje, o antropólogo Darryl Champlin, junto com o Nelson Tabuzi, né, que é o nosso grande amigo aqui em comum, oferece o livro da autoria do Darryl, que é O Portal dos Sonhos, parte do tema do programa de hoje, um verdadeiro best-seller, campeão de audiência aqui na Baixada Santista e em vários lugares do Brasil, né, o livro do Darryl. E esse bloco é um oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho. Darryl, muito obrigado pela sua participação aqui no Fronteiras da Ciência. Você também bate cartão anualmente aqui, sempre trazendo informações importantes. A gente antecipou esse programa até por conta desse acidente. E você teve a preocupação, que faz parte de uma das suas especializações, que é sobre os sonhos precognitivos. E eu gostaria até que, antes da gente citar os fatos, que você deve ter muitos fatos de pessoas aqui de Santos, da Baixada, em geral, que tiveram de alguma maneira, né, esse conhecimento prévio recebido por energia, ou sei lá pelo quê, né? Eu sei que você tem muitos fatos para contar interessante, eu tenho um também que você já sabe, que eu te contei em off, te liguei um pouco antes também. Mas antes, só para a gente diferenciar precognição, premonição, clarividência e profecia. A premonição, ao contrário do que muitas pessoas pensam, costuma acontecer enquanto o indivíduo está desperto. Então, a premonição não é necessariamente algo que ocorre com a pessoa enquanto está dormindo. A premonição é, ao contrário de você captar uma coisa por imagem, é muito mais você capturar por sensações ou simplesmente de você saber que algo está acontecendo. Mas isso pode acontecer, a premonição, você diz que a pessoa pode estar acordada ou deve estar acordada quando ela percebe. Não necessariamente, mas é o mais comum. Mas é o mais comum, ok. Mas isso pode acontecer, a pessoa pode perceber antes ou acontece durante um fato? Não, de modo geral, aí que está um negócio interessante da premonição. Ocorre que a pessoa desperta e pode acontecer dias ou horas antes de o evento acontecer. E normalmente as premonições estão relacionadas a grandes desastres. E pode ser na hora também, pode ser na hora. Aí que está, então vamos colocar já a diferenciação. Antes de acontecer, o que está o nome já diz, né? Neste caso é clarividência. A clarividência, ao contrário do que a maioria das pessoas usa, você determina o fato que naquele momento, portanto, pode ser que você esteja coletando a informação por telepatia, vinda de alguma outra pessoa que você conhece. A pessoa não precisa ver, ela pode ter um mal súbito, por exemplo. Também. Isso da clarividência. Porque a minha ideia da clarividência era a pessoa ver o fato. Não vê o fato. Ela tem não quer dizer que vê o fato. Por exemplo, também a clarividência pode acontecer em sonho. Aí a pessoa está dormindo. Mas o que acontece? Você conhece a informação no mesmo instante que está acontecendo. Aconteceu comigo uma vez também num desastre aéreo. Eu sonhava com uma queda de avião, o avião levantava um pouquinho do chão e fincava. Caía, explodia e de fato todos morriam. Isso foi começo da década de 90. E naquela mesma manhã, olhando os jornais, eu vi na CNN que um jato tinha caído na Bolívia e batia precisamente com o que eu tinha sonhado e tinha caído exatamente na mesma hora que eu tinha sonhado. Isso é clarividência, não é uma premonição e nem precognição, que já cai em outra categoria. Então a premonição é uma sensação que você tem, ou simplesmente você sabe de um fato antes de ele acontecer. Não precisa ser muito tempo antes, pode ser minutos, instantes antes, mas é antes. A clarividência você enxerga enquanto a coisa está em andamento. E penso eu que em grande parte isso vem de telepatia. Você capta o sinal enquanto outras pessoas estão emitindo aqueles sinais. E telepatia já não é mais alguma coisa que se discute se existe ou não. Os grandes laboratórios das universidades de todo o mundo já conduziram experimentos com relação à telepatia e já é fato consolidado. Você, mais vezes do que a mera chance, o mero acaso, acerta na telepatia. Então, eu posso falar, se você está lá num experimento laboratorial usando o baralho, mais vezes do que a mera chance, o indivíduo que está recebendo a informação telepática acerta qual é a carta que está na mão do pesquisador do que estatisticamente seria o caso. Então, ele acerta mais vezes do que não. É uma margem estatística não muito alta, mas é comprovado. Então a telepatia existe, eu acho eu que clarividência trabalha ou ocorre
paralelo com esse Ao fato. E a precognição? A precognição já é um outro campo que, de novo, eu acho que é como eu brinquei, farinha do mesmo saco, mas a precognição ocorre 60% a 70% das vezes, às vezes até um pouco mais que isso, mas 60% a 70% das vezes enquanto o indivíduo dorme. E ocorre 60% a 70% das vezes nos sonhos das pessoas. Isso é precognição. E a precognição, a palavra significa entendimento prévio ou conhecimento prévio. Isso é o que significa precognição. Uma faixa muito pequena dos nossos sonhos é precognitiva. Um número muito pequeno deles é precognitivo. Então vamos dizer assim, se você tem ao longo de uma noite 30 sonhos, você vai lembrar apenas de uma pequena parcela deles. E apenas uma pequena parcela desses que você lembrar vai ter conteúdo pré-cognitivo. E que é interessante isso, porque o que efetivamente acontece, e muitos céticos duvidam, mas porque os céticos duvidam não quer dizer que seja... Não quer que seja verdade. Não quer dizer que não seja verdade. É verdade. Mas, Vero, nesse caso que foi um acidente aqui na nossa região, evidentemente, que deixa todo mundo consternado com a situação, nos abala mais, evidentemente, e você teve a preocupação, então, de fazer um levantamento de pessoas que, porventura, tiveram, então, sonhos precognitórios. Eu tive uma espécie de aranda, vai. O que aconteceu foi o seguinte, um colega meu, foi aluno nosso aqui na universidade anos e anos atrás, educador, jornalista, ele entrou em contato comigo minutos depois da coisa acontecer, e eu digo minutos assim, dentro da hora em que aconteceu, ele disse, lembra daquelas descrições, daqueles sonhos que eu fiz meses atrás, da queda de avião em Santos? Meses atrás. E eu falei, E ele já tinha te falado isso, então? Meses atrás ele me falou, eu vou tentar colocar em março mais ou menos a conversa. Acho que foi em torno de março a conversa. Esse ano ainda, então. Este ano. Então, ele levantou a bola. E o que foi incrível foi que dentro de 10 minutos, uma apresentadora de TV local, muito conhecida, mas para preservar a confidencialidade e a individualidade e a privacidade, eu não vou mencionar nomes. Essa apresentadora de TV entrou em contato comigo minutos depois dele e disse, que horror, essa noite eu sonhei com voos rasantes de muitos aviões. Isso me deu um estalo na cabeça. Eu falei, olha, se essas duas pessoas, num espaço de tempo tão curto, relataram as suas experiências, eu aposto R$10 que eu consigo arrebanhar outros casos pelo Facebook. Eu fui lá e coloquei um anúncio no Facebook, na minha linha do tempo, e disse, dos amigos aí, quem é que pode relatar um caso de precognição ou de premonição? Aí choveu. 30 relatos em 2 dias. 30 relatos. Foi na terça o acidente, né? E relatos impressionantes. Relatos que remontam a 8, 9 anos atrás, 10 anos atrás, a relatos do momento do acidente, enquanto o acidente aconteceu. Não pode também, dentre esses 30 relatos, alguns pessoas que gostam de fantasiar? Muitos, não tem dúvida. Destes 30, eu não tenho grandes receios de falar, olha, é provável que todos eles relataram uma experiência real, até porque ninguém vai aparecer com isso. Todas as mensagens foram enviadas em box para mim. Ninguém colocou na minha linha do tempo, ninguém vai achar lá uma descrição disso na linha do tempo. Então, a pessoa tem aquela preocupação. A pessoa, inclusive, são pessoas que são conhecidas por mim há bastante tempo. Que não mentiriam. Não teria motivo para isso. Tanto é que eu tenho lá 4.000 contatos e recebi 30. Agora, também, é evidente que dos 4.000 contatos você não vai ter todo mundo acessando naquela semana. Mas, de toda forma, são 30 relatos que são ou muito parecidos com o que aconteceu, ou são relatos de sensações e preocupações que envolvem um fato. Eu vou, no próximo bloco, daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou fazer um relato, que o Dário já sabe também, um pouco antes de vir fazer o programa, um membro, vou dizer assim, um membro do PSB, o PSB é o partido do Eduardo Campos, ele me ligou e quis me contar um fato incrível, e pelo que você acabou de explicar, eu entendo que seja uma clarividência dentro da explicação que você me deu. O que aconteceu realmente, né? Na categoria que você explicou, seria uma clarividência. Me contou muitos outros fatos, do qual eu até não posso estar contando aqui, mas parte do que eu vou contar, ele me liberou, por isso que eu também não uso o nome dele, porque ele não quer se promover, evidentemente,
é uma pessoa muito séria, uma pessoa que eu respeito, que eu conheço, mas foi uma clarividência que ele teve, e ele fazia parte da recepção ao Eduardo Campos ali na base aérea do Guarujá, né? Ele estava lá esperando o Eduardo Campos, e tem umas coisas para contar que eu vou contar aqui em público dessa pessoa, né? Eu vou contar no próximo bloco. Mas eu queria que você, dos casos que você recebeu, pelo menos desses 30 em 2 dias, 30 casos, qual que mais te chama a atenção? Você acha que foi mais impressionante? Inclusive, eu escrevi um texto, publiquei no meu blog hoje, a respeito disso. O volume de acesso foi tão grande que eu resolvi, inclusive, manter no ar a página do jeito que ela está por mais 2 dias, porque o volume de acesso foi incrível, realmente. E o que Nós vamos deixar no ar, tá, inclusive, para as pessoas localizarem na internet, tá bom? Né? Tá. O que eu fiz lá foi para cada tipo. Então, precognição, premonição, clarividência e tal, eu coloquei uma dessas experiências que eu recebi. Então, eu poderia provavelmente relatar 2 ou 3 experiências, ou 2 ou 3 relatos, para cada categoria. Um que me deu um mal-estar, porque eu acompanhei o mal-estar da pessoa. Não o mal-estar de dizer, putz, essa pessoa... Foi assim, a moça afirma que ela nunca sai de casa com o telefone celular porque ela tem uma determinada atividade e não leva o celular para aquilo. E aquele dia ela tinha a premonição que ela deveria levar o celular. Que ela deveria levar o celular, que ela deveria levar porque ela ia precisar daquilo. Mas, contrariando a premonição, ela jogou o celular na cama e foi embora. Pegou um ônibus, quando desceu do ônibus, foi testemunha ocular do avião passando a uns 100 metros por cima da cabeça dela e fincando lá. Então ela estava nesse do ônibus, e eis que ela testemunhou o fato. Ela falou, eu tinha que ter trazido o celular, porque o celular podia entrar em contato com o jornal. Então, essa foi muito interessante, gera mal-estar, porque na iminência aconteceu uma coisa muito dramática. Sabe que essa coisa aconteceu. Mas pensando dessa maneira, estava escrito. Agora a gente entra numa outra discussão boa da física quântica. Estava escrito, é pré-determinado, ou você fabrica o evento que vai acontecer por pensar nele, ou a moça está lavando a louça na cozinha da casa dela e diz, o que será que aconteceria se caísse um avião agora aqui na cozinha? Ela falou, só pensa bobagem mesmo. E no outro dia caiu de fato. Tudo bem? Então, a física quântica propõe o seguinte, nas condições atuais, sob as circunstâncias presentes, este evento pode acontecer e será formado nas circunstâncias atuais. Porém, se essas circunstâncias atuais forem alteradas, esse evento não acontece. Portanto, dentro dessa teoria, o pré-determinismo não existe. Se você coloca para as outras linhas filosóficas importantes, você vai encontrar o pré-determinismo, que entra em direto conflito com a questão do livre-arbítrio. O pré-determinismo. Ela sabia que aquilo ia acontecer. Bom, talvez naquele momento fosse inalterável aquele evento. Num dos sonhos que eu recebi como descrição lá dos eventos, a moça fala, eu sonhei com isso e orava todos os dias, porque afinal das contas, o meu desejo era que não acontecesse, mas eu sabia que não podia ser alterado este fenômeno. E ia acontecer. Então, eu orava para as pessoas que iam ser atingidas pelo desastre. Perfeito. Tá. Bom, nós vamos continuar o papo no segundo bloco. Deixa eu só dar um comunicado do sorteio no terceiro bloco. Tem mais algum relato que você gostaria de chamar a atenção? Alguma coisa? O rapaz, ele descreve uma situação depois da morte do pai dele, onde por 2 anos seguidos ele teve sonhos onde ele testemunhava um avião branco fazendo uma curva para a esquerda, virando num ângulo de ele narrando para mim, de aproximadamente 60 graus em relação ao solo. Ele estava na sacada do apartamento da mãe, que por uma casa aqui pertinho do Canal 3, e de lá ele testemunha esse avião virando precisamente para o chão onde de fato o evento aconteceu. E ele relata que ele assistiu a uma simulação de como o acidente teria acontecido e que ficou nítido, cristalino o sonho que ele teve, só que a gente está falando aqui não é de 1 ou 2 anos atrás, a gente está falando de algo em torno de 20 anos atrás, foi quando ele teve esse sonho.
20 anos atrás. Então, e isso foi muito marcante para ele na época. E ele falou, é como se eu estivesse assistindo a um filme ou sonhando tudo outra vez, porque foi idêntico ao que aconteceu. E porque eu conheço pessoalmente, eu sei que não há a menor chance de essa pessoa estar nem fabricando dados a respeito do sonho que teve, muito menos a respeito das sensações que teve. Agora, Débora, é muito comum as pessoas sonharem com avião, porque avião, a gente sabe que a chance de sobrevivência é muito pequena, a não ser que aconteça alguma coisa em chão ainda. A sobrevivência. A sobrevivência, mesmo aquele da TAM, né, que caiu, da Gol, de Congonhas. TAM. Foi da TAM, né? TAM. Que já estava no chão. Mesmo assim não sobreviveu ninguém, porque houve a explosão da aeronave. Você está a 300 por hora e a colisão, mesmo a desaceleração dessa colisão vai provocar em você danos irreversíveis. Né? Pois é, então. Mas é muito comum um sonho com o avião, assim. É muito comum a experiência do pavor de voar. Então 80%, segundo algumas estatísticas, da população mundial tem medo de voar. Chama acrofobia essa sensação. Então 80% é medo de voar. E uma grande parcela das pessoas que sofrem dessa fobia tem medo até de subir em escada. Então, o medo de altura é preponderante na humanidade. Quase todo mundo tem medo de altura, ou pelo menos de grandes alturas, e todos menos 20% da população como um todo do mundo tem medo de voar. Apesar do fato que é seguro. As pessoas esquecem que andar de elevador também ergue você para uma altura razoável. O elevador sendo o transporte mais seguro do mundo, né? Agora, as chances de um avião cair, de um elevador cair, são quase as mesmas. Né? Então, de fato, não é bom. Eu lembro, eu não sei se eu te contei, eu acho que eu contei sim uma vez. Eu sonhei com o avião caindo em Santos. Eu te contei um que eu via caindo na praia, no mar, não em terra, caindo no mar, na praia, de bico, ele cai de bico, e eu percebi que viria uma onda muito grande, e eu corri, entrei numa padaria. Isso é um sonho. Eu acho que eu contei no ar, não contei. Não me lembro. Você não lembra? E teve, o que me chamou a atenção é assim, que eu entrei na padaria, e na padaria estava todo mundo assistindo um jogo de futebol, era Corinthians e Santos, e estava 1-1. Eu olhei o resultado na tela da televisão, 1-1, eu falei, olha, no dia que o Corinthians jogar com o Santos, e tiver 1-1, vai cair um avião. Eu achei que fosse alguma precognição minha na época. Já jogou várias vezes o Corinthians e Santos, nunca aconteceu nada disso, nunca aconteceu. Tomara que nunca, então. E que nunca aconteça. Mas para mim ficou muito marcante, porque eu achei que aquele fato do 1-1 fosse para mim dizer, olha, nessa data. Não dia que acontecer isso. Provavelmente nunca tivesse uma outra carga. Falhou, minha precognição falhou. E também teve a queda do avião da FAB aqui perto, nos exercícios lá da Esquadrilha da Fumaça. Sim, da Fumaça. Que pode ter tido uma relação à época, eu não sei temporalmente quando é que foi. Não, foi depois, meu sonho foi depois disso, foi depois. Então, esse eu lembro que teve o fato do disco voador que passou lá um objeto estranho e tal. Isso. Esse foi depois meu sonho. Mas sonhos de desastre desse tipo são muito comuns na humanidade, né? Eu tive uma sobrinha, eu perdi uma irmã com câncer, já há alguns anos atrás, e essa minha irmã tinha 3 filhas, 3 sobrinhas minhas. 2 eram adolescentes, na época não tinha a onda do celular, então imagine que tocava o telefone na casa delas. Tocava direto, a minha irmã já estava com 5 anos com câncer, estava hospitalizada numa época, estava num hospital ruim. E aquele telefone toca a cada 5 minutos na casa da minha irmã lá. Toca, porque, né? Meninas adolescentes, imagine, não tinha celular na época, era o telefone fixo que tocava. E a menorzinha, pequenininha, no instante que era o hospital ligando para casa para avisar que a minha irmã tinha falecido, que era a mãe das 3, naquele instante, antes de atender a ligação, ela começou a falar, não, minha mãe não, minha mãe não, minha mãe não, entrou em pânico e desespero. Claro, Pois é, e você vê, foram muitos telefones que você recebe lá, mas aquele lá ela sabia qual que é. Também uma experiência da humanidade, né? A humanidade como um todo tem dessas experiências. O problema é que a gente não gosta de confessar, né? O problema é que a gente acha que quando a gente narra isso, efetivamente o que a gente está fazendo sendo um assunto de risada dos outros, de chacota dos outros. Em dezenas de casos as pessoas relatam para mim sonhos e dizem, eu sei que isso é uma doideira, mas eu tenho que te contar. Não ri de mim não, sabe? É porque as pessoas acham que outras... Pois é, tem o medo do ridículo, né? O medo do ridículo muitas vezes inibe você de conhecer novos casos, até coisas mais interessantes. Talvez nós tivéssemos tido mais casos narrados agora se não fosse esse fato. Pois é, aliás, vamos deixar claro para o amigo telespectador, que eu imagino que muita gente não sabia desse teu blog, vai conhecer agora, né?
Então, se você tiver mais, imagino que deve ter muitas pessoas que devem ter tido, de alguma maneira, essa percepção do fato, pode narrar, a gente vai dar no terceiro bloco, direitinho, bonitinho aí, em caracteres na sua televisão, o blog do Daryl, que está fazendo um grande sucesso na internet, né, porque ele tem matérias seríssimas de pesquisa, são matérias científicas, então acho que total digna de crédito absoluto, né, indiscutível. Então acho que se você tiver algum caso para contar, entra depois em contato com o Daryl, a gente vai dar no terceiro bloco, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta do Custódio Fernandes, do Boqueirão. Ele fala assim, olha, eu costumo ter sonhos, relatos, ele tem sonhos e relata para outras pessoas. E depois acontecem esses sonhos. Ele acha que isso deve a quê? De novo, é muito comum pessoas assim, né? Que têm sonhos realmente precognitivos, né? A precognição é preponderante na humanidade também, como é de forma geral, né? Todos têm, não tem um que tenha mais. O que eu acho é o seguinte, algumas pessoas desenvolvem um dom ou desenvolvem esse dom com mais força. Algumas pessoas estão mais abertas a receber essa informação do que outras pessoas. Mas dizer que você está tolhido ou que você não tem a capacidade de prever o seu futuro, quer dizer, então, provavelmente você não sonha, e você principalmente não sonha na última faixa de sono, que é lá pelas 6 horas da manhã para a maior parte das pessoas. A maior parte é nesse horário. Que é o horário onde a coisa vai acontecer, porque você vai acordar e vai lembrar daquele sonho. E porque você lembra dele, você é capaz de moldar o seu futuro, minha opinião. Então pode ser que você tenha muitos sonhos precognitivos ao longo da noite que você nem lembra mais. De modo geral, eu acho que eles estão sempre mais nesse horário, mas também a gente não lembra. Porque a gente não faz a prática de lembrar deles. Quanto mais a gente exercita, mais a gente vai lembrar dos sonhos, não é? E quanto mais a gente lembra, mais eu acho que a gente tem a oportunidade de moldar futuro. Agora vem uma pedrada boa. E passado. Eu acho que a gente consegue moldar os dois eventos que estão acontecendo simultaneamente, diz a física quântica. Ok, então na hora da agenda já, produção? Já? Puxa vida, então eu vou fazer o seguinte, vou deixar o meu relato para o terceiro bloco, deixa eu fazer a agenda do Fronteiras, a gente volta a conversar, e depois do meu relato, evidentemente que eu quero a sua opinião, tá bom? Um amigo, uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa séria, membro do PSB, não vou dizer o seu nome, ele pediu para omitir, até porque também não quer se promover, ele pediu para omitir, mas ele fazia parte da comitiva que estaria recebendo o Eduardo Campos no dia fatídico. Ele viu que quando o avião desceu, vou resumir, tive um papo longo com ele, mas resumidamente, eles viram o avião descer, as nuvens estavam baixas, e não dava para operar por aparelhos, estava complicado, então tinha que ser no visual, e quando o avião passou abaixo das nuvens, onde ele pôde enxergar a pista de pouso, ele percebeu que já tinha passado do ponto certo, então o piloto resolveu arremeter. Aí ele testemunha de que o piloto estava tranquilo, não acusou nada demais na nave, ele falou com tranquilidade, olha, vou ter que arremeter porque não vai dar para pousar, né? E arremeteu. E como estava chovendo, ele e uma comitiva de pessoas que estavam debaixo de chuva ali, porque estavam na pista para guardá-lo, resolveram entrar numa sala. Assim que entrou na sala, essa pessoa que me ligou, por isso que ela ligou, porque ela queria exatamente passar esse dado para o Daryl, que está aqui comigo, essa pessoa sentiu o corpo pegar fogo, o fogo queimar, ele sentia que o corpo queimava, e deu um desespero enorme. Ele estava de terno e gravata, disse que tirou o terno, jogou sobre uma poltrona e ele entrou em pânico assim, porque era um ardor muito forte que ele sentia ao mesmo tempo calafrio, uma sensação muito ruim, e por 3 vezes, para o grupo que estava presente, inclusive fazia parte desse grupo presente algumas autoridades, tinha inclusive a vice-governadora do estado do Mato Grosso, uma deputada também do estado do Mato Grosso e outras autoridades presentes, estavam ali com ele, e ele em pânico disse 3 vezes para as pessoas presentes, eu estou sentindo um mau pressentimento, eu estou sentindo um mau pressentimento. Repetiu isso por 3 vezes para todos, e como ele se sentia muito mal mesmo, todo mundo correu para acuti-lo, né? Inclusive parece que a vice-governadora do Mato Grosso, que é muito religiosa, na hora começou a rezar por ele, sem imaginar do avião, né? Começou a rezar por ele, que ele estava se sentindo muito mal. Ele fez uma série de revelações, algumas suspeitas e algumas coisas em relação ao avião, do qual eu não posso relatar no ar, porém, porque a gente não tem prova de nada, né? Mas enfim, foi relatado
isso, e isso que importa no programa de hoje, é o fato dele ter sentido esse calafrio, sendo que lá onde ele estava, na base do Guarujá, não se via nada em relação à queda do avião, evidentemente. Pouco tempo depois, surgiu a notícia para eles que havia caído um helicóptero em Santos. Né? A primeira notícia era a queda de helicóptero. Ligaram para a base da Praia Grande para ver se a aeronave, o piloto da aeronave tinha se comunicado com a Praia Grande, falaram que não. Ligaram para Itanhaém, também falaram que não. Ligaram em seguida para Congonhas, também não. E ligaram para Santos Dumont, do Rio de Janeiro, não. Ninguém tinha contato do piloto. Foi aí que eles começaram a se preocupar. A queda do piloto. A queda de um possível helicóptero em Santos. Ninguém sabia de nada. O avião sumiu. E esse cara, em seguida, foi, talvez, ele não sabe dizer se foi durante a queda ou se foi um pouco antes. Porque a queda me parece que levou 2 minutos, segundo eu ouvi especialistas falando, 2 minutos do momento que arremeteu o avião, e na queda levaram 2 minutos, e ele foi logo em seguida, ele falou que levou 40, 45 segundos da pista até a sala, e logo que entrou na sala ele começou a se sentir mal. Então pode ser que seja um pouquinho antes ou até durante. Isso é claramente uma clara evidência dela. Eu acho até que pode ser algo mais do que só isso, por causa das sensações físicas que deram para ele. As pessoas, quando elas estão muito conectadas uma com a outra, seja emocionalmente, seja que for espiritualmente, que seja, as pessoas sentem reações, experimentam de dor, têm intuições que as pessoas que cercam têm também. Então, por exemplo, isso é muito comum entre gêmeos. Um gêmeo tem uma sensação física, o outro também. Mas não é só gêmeo. A gente tem uma conexão espiritual, uma conexão emocional com pessoas, e quando aquela pessoa não está bem, a gente sabe. Então, a minha ideia é que sim, pode ter sido uma premonição, primeiro, que alguma coisa terrível tinha acontecido, pode ter sido clarividente, uma experiência clarividente, pode, além disso, ter sido uma conexão pessoal muito grande com a pessoa que faleceu. E este momento do calor e desse desespero, eu diria que pode estar associado a um momento final de pânico de quem estava a bordo daquele avião. Porque quando está sentindo o que sentiu talvez por alguns microsegundos. Pode ter sido, transferiu para lá esta sensação. Dizer isso, como eu sempre falo, né? Os céticos dirão que isso tudo é impossível, mas isso não muda o fato que existe, não é? Então, eu acho que no proverbial frigir dos ovos, o que acontece é que quando pessoas sofrem coisas, a gente coleta essa informação, especialmente as pessoas mais próximas. Precognição tem uma conexão muito forte com membros de família. Mulher, marido, filho, a precognição é mais forte com os membros da família. Em segundo plano, a precognição é muito forte com pessoas que a gente tem grandes conexões que, quem sabe, numa outra dimensão, sejam de fato conectadas com a gente, mais até do que pessoas aqui neste momento. Pessoas que a gente conhece já há bastante tempo, amigos que a gente conhece há bastante tempo, pode ser que a gente tenha uma conexão com essas pessoas mais forte do que com os nossos irmãos. Mas eu chamo a atenção para mais um fato nesse caso, porque a pessoa pode se sentir mal, ou por precognição, ou por clarividência, seja lá qual for o momento que isso aconteceu, mas ele pode se sentir mal de diversas maneiras diferentes. No caso dele foi um fogo dentro do corpo muito grande, um fogo. Isso também não pode ter, talvez... Pode estar fazendo a mímica da sensação física, isso. Que as vítimas tiveram, claro, lógico. E eu diria que essa é uma excelente explicação da transmissão e da coleta de informações e dados que a gente faz. Mesmo que a gente considere isso apenas como, vamos supor, um órgão físico coletando as informações, esse órgão físico sendo o cérebro, coletando informações como uma antena faz. O fato é que isso de fato acontece. Ele colhe essas informações e traduz no corpo da gente do jeito que chega às vezes. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não vou poder hoje fazer muitas perguntas aos amigos telespectadores. Peço desculpa porque é um programa, acho que especial, sem dúvida. Só pela presença do Darryl já é especial, mas o assunto também, né? Somaram-se duas coisas hoje e a gente tem muitos fatos para narrar. E eu gostaria que, já está no ar, essa minha produção é muito rala. Isso aí chama-se precognição. Premonição. Ou premonição, né? Eu ia falar disso, já colocou. A Carolzinha teve uma premonição.
E que eu ia pedir assim, olha, quem quiser narrar alguma coisa pro Daryl, porque imagino que ele não deve estar sabendo de muitas pessoas da Baixada Santista. Eu suponho que foram milhares. Milhares de pessoas que tiveram. Milhares. E deve ter pessoas com fatos interessantíssimos. Então, quem tiver, ele é o nosso responsável por assuntos de premonição, por fotos também misteriosas, né? Eu gosto de conversar com o Daryl sobre isso. Então, entrem nesses... esse é o blog do Daryl, que é recente, novo, mas por tão pouco tempo de vida nesse blog, ele já está bombando na internet. Hoje é espetacular mesmo. Hoje é espetacular, até pelo fato, mas né, e vai ficando cada vez mais. Então, tem um nome um pouquinho diferente. Então, ó, www.inteligência, só que antes do C da inteligência tem um T, né? Então, fica inteligência. Inteligência, tá bom? Então, imagine a palavra inteligência e antes do C você coloca um T. Inteligência.net. Segura um pouquinho, Carol, mais um pouco aí, viu, Carol? Segura um pouquinho para as pessoas anotarem na telinha o blog. Tem o Reginaldo Assunção, ele fala de uma coisa interessante, que é verdade, o cantor mexicano Rick Valens, que também não queria viajar de jeito nenhum de avião, ele nunca quis, que ele tinha medo, ele sonhava, dizia ele que sonhava com queda de avião. E teve também o caso do baterista, né, acho que foi dos Mamonas Assassinos, que teve um sonho, que sonhou também, né, e aí foi com ele o problema, né. Quando a pessoa fala assim, eu tive uma intuição, ou eu tive uma premonição, ou seja o que for, e eu não vou pegar esse voo, ou eu não vou andar nesse carro, ou eu não vou atravessar essa rua, não é coincidência. Não é coincidência. E a gente precisa muito respeitar isso nos outros, né? A gente acaba, às vezes, condenando os outros porque as pessoas têm fobias, mas as pessoas têm o direito de ter essas fobias e, às vezes, com absoluta razão.